Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Não exige a fidelidade e lealdade de quem não tem princípios. Sai daí não, fica comigo até o final. Vamos junto? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, né, querido? Bem rápido e fácil, você vai clicar no botão aí de se inscrever. Não vai interromper o vídeo nem atrapalhar o seu tempo. Não deixe de clicar no sininho. Porque clicando no sininho você é notificado a cada vídeo novo que a gente coloca aí no canal. Tem muita coisa boa ainda vindo por aí, são palavras de Deus, a gente tem colocado aqui estudo da palavra, não são exatamente pregações nem sermões, mas são estudos da palavra. Mas temos também no nosso canal aí disponíveis meditações, reflexões e alguns trechos, recortes de mensagens nossas também. Tudo para enriquecer e abençoar a sua vida. Então, querido, curta, comenta, compartilha, nos ajuda a expandir essa bênção e fazer com que outras pessoas também sejam tremendamente abençoadas e impactadas. Posso contar contigo? Então vamos lá, vamos junto. Texto desse vídeo, Apocalipse 17, versículos 15 e 16. Apocalipse capítulo 17, versículos 15 e 16 diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Amém, querido? Glória a Deus. Não repare na minha voz, estamos aqui no meio de uma gripe, uma virose, mas glória a Deus que estamos aqui empenhados para não deixar faltar aí essa sequência tão importante, num momento tão importante, e um estudo de um livro tão importante para a preparação da igreja. Então estamos aqui para comentar ainda a respeito desse finalzinho do capítulo 17. Próximo vídeo a gente vai falar dos versículos 17 e 18 e a gente fecha essa parte aí do capítulo 17, que é um capítulo extremamente importante relacionados aí à segunda vinda de Jesus Cristo. Então lembrando aqui dentro da coerência que a gente vem falando, se você não assistiu, assista os vídeos, principalmente a partir do capítulo 6, tira um dia aí para maratonar, ou uma semana para você conseguir assistir na sequência e compreender todo o sentido desse livro, desse texto e de tudo aquilo que vem falando. Nesse versículo 17, que é 15 e 16, aqui do capítulo 17, a gente vai complementar aquilo que a gente falou nos versículos anteriores, nos vídeos anteriores. No último vídeo a gente falou da vitória, ou seja, dentro de um momento ali de grande aflição, dentro de um momento de revelação, não em relação ao povo da época, tá, querido? Mas em relação ao próprio coração de João. Deus está mostrando para João momentos de aflições, de destruição, de coisas terríveis acontecendo sobre a terra, mas Deus mostra para João que o povo de Deus está guardado com o Cordeiro, que o povo de Deus está protegido com o Cordeiro, que ao povo de Deus que está com o Cordeiro, nenhum mal lhe sobrevirá. Então isso a gente precisa ficar muito evidente, porque o livro do Apocalipse é um livro que prepara o povo de Deus para entender que com Cristo a gente está livre dos sofrimentos desse mundo. E sem Cristo, querido, aí todos os flagelos e todos os selos e todas as trombetas e todas as vozes, a vindima e a ceifa, tudo isso sobrevém sobre aqueles que não estão do lado do Cordeiro. Então, para quem está em Cristo, o livro do Apocalipse é um livro de alento, é um livro de esperança, é um livro que relata a vitória. Então, esteja do lado de Cristo, essa é a opção. E aí, a respeito desse versículo 15 e 16, chama atenção, porque nós já vimos falando aqui a respeito dessa grande prostituta, da grande Babilônia. Se você não assistiu, assista o vídeo aí correspondente aos capítulos 4, 5, 6 e 7, aí, aos versículos 4, 5 e 6 do capítulo 17 aí de Apocalipse. Tem um vídeo já disponível no canal, que a gente vai falando dessa grande Babilônia, que é esse grande sistema, esse preparado pelo falso profeta e pela besta, principalmente pela besta, né? Porque o falso profeta ele vai se revelar na realidade quando todo esse sistema ideológico, político e econômico estiver dominando o mundo. O falso cristão vai se revelar e vai se tornar evidente, mas isso só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então a igreja pode até ficar sabendo da existência, pode até tomar conhecimento do nome
do falso profeta, mas ver essa revelação, ver aqueles sinais, aquela mentira dele de que parece que vai ser morto e tal, a igreja não vai participar dentro daquela coerência que a gente vai entender aqui e que a gente vem acompanhando ao longo do livro do Apocalipse. Então, o versículo 14 é um alento para João, é uma palavra de esperança para João, diante de todas as calamidades da terra. Mas o versículo 15 e 16, diante de toda essa conjuntura do sistema, chama muita atenção, porque vai falar que os 10 chifres, que são aqueles 10 reis, que ainda não surgiram, mas que vão, é o conglomerado econômico, é o consórcio todo-poderoso de reis, de governantes da terra, é um conjunto de países ideologicamente entrelaçados, ideologicamente alinhados, é esse bloco de países que vão se juntar para dominar sobre todos os outros. Um dia eles mesmos vão destruir o sistema que criaram. E aí a gente vai destacar aqui 3 pontos importantíssimos para a gente entender esse cenário que está se desenhando aqui nos versículos 15 e 16 do capítulo 17. A primeira coisa que parece bem óbvio, não sei se você percebeu isso. Repare que o versículo 1, Apocalipse 17, vai falar o que? O versículo 1, a gente já tem o vídeo aí. E diz o seguinte, ó: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E aí, o versículo 15, que é a pauta desse vídeo, fala o seguinte: as águas que viste, lá no versículo 1, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quem vai sofrer mais quando essas coisas acontecerem? O povo, o mesmo povo que elege esse tipo de governante, o mesmo povo que faz passeata, que apoia esse tipo de governante ideologicamente entrelaçado com todo esse sistema da besta e do anticristo, ou seja, um povo que apoia, que se alegra, que respira todo um sistema ideológico anticristão, anti-judaico, anti-sionita. Todo o sistema contrário às leis e mandamentos de Deus vão ser sucumbidos pela própria besta. Então, a besta introduz, a besta induz, a besta convence, a besta move uma população na direção de um sistema ideologicamente e aí, consequentemente, política e economicamente entrelaçado contra tudo que se diz a respeito de Deus ou de palavra de Deus, como Paulo profetizou já na carta a Timóteo, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, com relação ao final dos tempos. Então, aquele povo, aquele sistema ideológico que se volta contra tudo que é culto, contra tudo que se apregoa a respeito de Deus, esse sistema um dia ele vai ruir dentro de si mesmo. E quem vai sofrer com isso é o povo. Então, se o mar ali do versículo 1, o versículo 15 está dizendo que são os povos, as nações, as línguas, é óbvio que essa meretriz que está sentada sobre o povo, ao ser totalmente devastada e queimada e destruída, vai resvalar no povo. E o povo vai começar a sofrer em função dessa autodestruição, porque a besta vai implodir o seu próprio sistema, ela não vai ficar satisfeita, porque não tem como ela ser fiel e ser leal, querido, porque lealdade e fidelidade são características e qualidades pertencentes ao povo de Deus, não ao povo que é contra Deus. E aí entra o segundo ponto, exatamente a respeito de lealdade e fidelidade. E o segundo ponto é que só é fiel e leal quem tem princípios. Por isso, eles atacarão todo o sistema. Então, ilude-se quem pensa que vai aderir, que vai se juntar com pessoas, com governantes, com artistas, com youtubers, com influencers, que são contrários às leis e mandamentos de Deus, esperando deles uma fidelidade. Eu estou colocando em você um voto de confiança, eu acredito que você vai cumprir aquilo que você prometeu. Querido, é mentira, porque a verdade e a fidelidade, uma lealdade a uma promessa, ela precisa estar ligada a princípios e valores morais.
Então, quando você rompe com princípios e valores morais, ou quando você está diante de pessoas que estão completamente irreverentes e revoltadas contra os princípios basilares. O que são princípios basilares? São as bases, os alicerces fundamentais, morais e éticos, que são pertinentes à palavra de Deus. É a palavra de Deus quem dita esses valores morais e éticos. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela não tem onde se segurar para que seja moral e ético. Então, a moral e a ética, ela está envolvido num sistema de temor de Deus, num sistema onde se teme a Deus, num sistema onde se obedece a Deus, num sistema onde você considera Deus como Senhor, Deus como governante. Ruiu isso, querido, não tem como exigir. Se não tem princípio, não tem como exigir fidelidade nem lealdade, porque ela vai ser fiel a quê? Baseada em quê? Não sei se você já viu, você jura perante a Bíblia, porque a Bíblia serve como uma base. Quando você já tira isso, a pessoa vai jurar pelo quê? A pessoa vai se comprometer baseada em quê? Quais são os seus alicerces? Não são nada, não sobra nada. Tirou o que são mandamentos, o que são leis, o que são ordenanças de Deus, não sobra nada. Então engana-se, e dá uma enganação muito grande, pessoas que querem devotar toda a sua confiança, querem depositar toda a sua confiança em pessoas ou sistemas que estão destruindo todos os alicerces e todas as bases morais e éticas pertinentes à palavra de Deus. Então, se não tem princípios cristãos, se não tem os princípios da palavra de Deus, os mandamentos de Moisés, todo o entendimento ali das Escrituras e respeito às Escrituras, não exige a fidelidade e lealdade. Se você quer se juntar, junte-se por sua conta e risco, mas entenda que um dia você vai ser traído, que um dia as pessoas vão fazer o oposto do que falaram, porque elas não têm compromisso nenhum com a verdade. A pessoa já abraça a mentira, você está vendo que a pessoa está abraçando a mentira e você vai exigir compromisso com a verdade? Querido, é muita inocência sua querer exigir verdade de quem está comprometido com a mentira, declaradamente comprometido com a mentira. Aí a gente só precisa raciocinar um pouquinho, né? As coisas amanhã são reflexo do caminho que a gente escolhe hoje. E o terceiro ponto que a gente vai destacar aqui é uma coisa que chama muito atenção nesses versículos 15 e 16, porque diferentemente dos flagelos, né, das vindimas, da seita, das trombetas, aqui não houve um anjo que interveio aqui. Embora a palavra de Deus vai dizer aí, né, no versículo 17, que é o próximo vídeo que a gente vai comentar sobre isso, que Deus incutiu no coração realizar esse tipo de pensamento, Deus semeou ali, mas toda essa discórdia e toda essa implosão, ela acontece de uma maneira que é natural, isso já vem acontecendo naturalmente. A história da humanidade é repleta disso. Todo culto falso, todo culto pagão, toda idolatria, ela é autodestrutiva. Esse é o terceiro ponto que a gente vai observar nesses vídeos aqui. Toda idolatria, ela é autodestrutiva, ou seja, ela destrói a si mesma. A história está repleta de nações, tem o Egito, a Babilônia, a Síria, todos aqueles governos que nós falamos nos vídeos anteriores aí, desse capítulo 17. Se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes a esse capítulo 17. Todos os vídeos, né, os países que governaram o mundo baseado num sistema idólatra, eles acabaram sendo autodestrutivos, eles acabaram destruindo-se a si mesmo. E assim não vai ser diferente no governo do anticristo e no governo da besta. São autodestrutivos. O próprio governo romano, querido, quando a gente olha para o próprio Império Romano, as lições do período romano, elas são exatamente essas, ou seja, estados idólatras acabam destruindo seus próprios poderes, as suas próprias riquezas, os privilégios e os povos que começaram a apoiar. Então isso é uma coisa que se torna óbvia. Então é como se Deus desse aquela olhada de cima, é como se Deus desse e ficasse assim, não vai demorar muito, pode deixar. Minha mãe sempre dizia um ditado, que minha mãe sempre falava o seguinte, a gente vai dando corda, e a pessoa, ela vai, com o tempo, ela se enrola na própria corda.
a gente vai deixando, a pessoa que acorda a gente dá. E aí a corda que a pessoa recebeu acaba servindo para a pessoa acabar se enrolando. A gente vai deixando uma pessoa que não tem princípios, que não tem base nenhuma. Se ela começar a ganhar poder, ganhar proeminência, não vai demorar muito para que o próprio poder a destrua, para que a própria proeminência seja motivo de fracasso. Toda pessoa que soberba demais, altiva demais, ela acaba se embolando nos próprios passos. A história está repleta de pessoas que acabaram cometendo isso. Por quê? Porque quando você não tem uma dependência de Deus, quando você não tem princípios, quando você não tem valores morais, quando você não ouve conselhos, quando você não ouve e não junta a você pessoas com valores morais e éticos, com princípios basilares ético-cristãs, a tendência é que a coisa se embole e aí cada um comece a brigar, e aí é muito natural ter conspirações, ter pessoas tomando trono, usurpação de poderes, usurpação de cargos. Isso é muito comum na história da humanidade. Por isso que quando a gente conhece a nossa história, a gente conhece o nosso passado, a gente consegue tomar decisões muito melhores no presente e viver um futuro muito melhor. Infelizmente, o mundo está caminhando para a desconstrução geral da história, estão reescrevendo a história dentro de um viés totalmente ideológico anticristão, tentando se revoltar, até destruindo monumentos que fazem parte de um marco histórico, concordando ou não, a gente precisa entender aquele marco histórico, aquele acontecimento histórico, e a gente precisa relembrar aquilo que aconteceu, até pelo lado negativo. Se houveram pontos negativos, o ponto negativo daquele momento histórico, ele vai ser útil para a gente tomar decisões baseadas hoje. Então, não dá para a gente exigir fidelidade e lealdade, engana-se quem quer se juntar com pessoas que declaradamente vivem na mentira, apoiam a mentira e respiram mentira, você querer exigir que essas pessoas tenham verdade. Então, o que o texto está narrando aqui é que todo esse sistema ele é autodestrutivo. O culto falso, a idolatria são autodestrutivos. Eles são infiéis por natureza, são desleais por natureza, porque a besta é o pai da mentira. A besta é a própria mentira. Mas com o Senhor a gente encontra a verdade. Então, muito cuidado, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira sorrateira. Muito cuidado se você está estancando e se afastando demais dos princípios, valores, leis, mandamentos e ordenanças bíblicas. Tá bom, gente boa? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe rica e abundantemente.